Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa tarde a todos. Hoje começamos a nossa atividade às 8 da manhã, com todos os ministros hasteando o pavilhão nacional. No respeito aos nossos símbolos e, cada vez mais, mostrar as cores do nosso Brasil. Uma reunião que poderia ter sido gravada, dadas as coisas fantásticas que nós tratamos ao longo de toda a manhã, até o meio-dia. Muito pouco do passado e muito do presente e do futuro. O orgulho de estar à frente do Executivo Federal com uma equipe realmente invejável, de ministros, secretários e servidores públicos, já que muitos nos acompanharam também naquele momento. Nós pegamos, em 2019, um Brasil com sérios problemas éticos, morais e econômicos. Muito fizemos em 2019. Lamentavelmente, em 2020, enfrentamos um grande problema. O mundo todo enfrentou a pandemia. Lamentavelmente, quase a totalidade dos governadores esqueceram da economia durante a pandemia. Muito pelo contrário, açoitaram a economia com políticas restritivas, como que, se ficar dentro de casa, preferencialmente embaixo da cama, o vírus iria embora. Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo que falou que devia ser diferente desde o início. Lamentavelmente, por decisão judicial, eu perdi a possibilidade, juntamente com a minha equipe, conduzir o destino da nação durante a pandemia. Se não fossem medidas rápidas e eficientes adotadas, o caos seria instalado no país. É inadmissível, não é possível se entender que, com medidas restritivas, pudesse confinar dentro de casa 38 milhões de famílias que não tinham ganhos. Muitos nem geladeira tinham. Os que tinham, nada tinham para consumir, além de mais 2 ou 3 dias. Em nome de uma política, repito, completamente equivocada, o Brasil estava fadado ao caos. Que fique claro para todos vocês. Chamei o ministro da Defesa. Fiz uma pergunta que eu já sabia qual era a resposta. Se começar saque em supermercado, desordem, caos, do povo atrás de comida, que não tem como ganhar o seu pão de cada dia. Temos efetivo para conter isso tudo, com medidas da garantia da lei e da ordem? A resposta é simples, não. O que temos que fazer? Já que assanha, atos bárbaros, vimos nas televisões, e eu vi também, pessoalmente, porque eu andei no meio do povo, prendendo mulheres em praça pública, caçando surfista no mar, proibindo um pequeno comerciante de praticar o seu ofício. Para onde iria o Brasil? A quem interessava o caos naquele momento, que estava claro na nossa frente? E com o caos instalado, outros países metem o pé aqui dentro. A história tem mostrado como essas situações se transformam. Perderíamos o controle de tudo. Apesar de perder o comando, não perdemos o norte das ações. Veio auxílio emergencial, veio o Pronamp, veio o BEM, como muitas outras medidas adotadas pelo governo. Não foi fácil.
não tivemos a colaboração dos grandes setores da sociedade, em especial os de comunicação. Eles mesmos tiveram salários reduzidos. Graças a Deus, teve a mão de Deus. Conseguimos o ponto de inflexão. Vencemos 2020, com desemprego 0 a 0 no tocante à formalidade. O pessoal com carteira assinada. O mesmo não aconteceu com 38 milhões que viviam na informalidade. Os mais atingidos. Aqueles que foram tratados com desdém por parte de muitos governadores. Vencemos. Lamentamos todas as mortes. Entrou 21. Os problemas persistiram. Graças às ações lá atrás do ministro Pazuello da Saúde e depois do Queiroga, tivemos o maior plano de vacinação, ou o melhor programa do mundo. O país que melhor se saiu nesse quesito. Ninguém que quis tomar vacina ficou sem a mesma. Oferecemos para todos o governo federal de forma voluntária, que é algo mais importante que a nossa vida, é a nossa liberdade. Quem abre mão de parte da sua liberdade para ter segurança, acaba ficando sem o dois. Conhecemos protótipos de ditadores pelo Brasil. Espero que sejam alijados da vida pública, em especial por ocasião das eleições que se aproximam. Quem não sabe o valor da liberdade, não merece, pelo voto democrático, integrar o executivo ou o legislativo. 21, terminamos com quase 3 milhões de novos empregos. E deixo claro, quem cria emprego não é o governo federal. Quem cria emprego é o empreendedor. E nós demos meios a esses empreendedores para poder investir, para poder empregar, facilitando a vida deles. Como? Como, por exemplo, diminuindo impostos. Como agora há pouco estava com o Saxida, ali atrás da minha cadeira, me dando umas dicas. As mais importantes que nós fizemos no tocante à redução de impostos de forma definitiva. Nada temporal. E vale a pena apenas tocar isso, porque ninguém nunca fez isso no Brasil. Sempre, ano após ano, se aumentava a carga tributária. E a melhor maneira de atender a todos no Brasil é diminuindo impostos, porque todos são beneficiados. Nós zeramos, por exemplo, o adicional de multa de 10%, o tocante ao FGTS. O trabalhador não perdeu nada. O governo que deixou de arrecadar 10%. O DPVAT, vocês lembram de um senador, que até ganhou um apelido de DPVAT, que entrou na justiça contra a diminuição de mais de 90% no valor do DPVAT. Redução das taxas da CVM, redução de 10% da tarifa externa comum, redução do adicional de frete, renovação da marinha mercante, redução de 25% do IPI. E pode ter certeza que vai aumentar essa redução. Beneficiamos o setor automobilístico, os motociclistas. Eu peço que o Paulo Guedes, juntamente com o Tarcísio, estude a possibilidade de isenção total de IPI para mototaxistas. Assim como zeramos o IPI, continuamos zerando o IPI para os taxistas e pessoas com deficiência, e incluímos os surdos. Ontem também anunciado o fim gradual do IOF. Isso atinge a todos. Como tive notícia agora há pouco do ministro do Turismo, Gilson, que no último mês, dados oficiais, se importou um pouco mais de 200 veleiros do país. Por que isso? Porque zeramos o imposto de importação.
Cada veleiro, de forma direta ou indireta, são mais 2 empregos no Brasil. Todos se beneficiam. Esse é um governo, então, que realmente não fala, não discursa, tira o Estado de cima da população. Aqui não se cria dificuldade para vender facilidade. Meus cumprimentos à Polícia Federal para suas 3 ações de hoje. Por coincidência, o único estado fora dos 9 da região Nordeste que eu perdi eleições em 18 foi o estado do Pará. Eu sabia do problema. Eu fui massacrado no estado do Pará como o candidato que ia acabar com o seguro-defeso. Acreditem, desde aquela época, a gente toma providência. Você não resolve as coisas de uma hora para outra. Um estado onde gente de lá do estado recebia diretamente do governo federal a senha para ele botar quem bem entendesse no seguro-defeso. Então, proporcionalmente, era o estado que mais tinha beneficiário do seguro-defeso. 4 meses por ano, um salário mínimo. Dinheiro público, gente que vivia de água de poço ou de carro-pipa e passou a ser pescador. E não apenas ele, esposa, filhos, todo mundo. Dinheiro público. Nós defendemos o seguro-defeso. O Jorge Seife defende o seguro-defeso, o nosso secretário da Pesca. Mas não pode ser uma farra. A ação da PF de hoje, como agora é pública, né? Vou tomar conhecimento, que sempre me interesso por isso. Até onde foi essa investigação? Se combate a corrupção assim também. Demonstra que o governo federal tem um zelo com o dinheiro de vocês. O governo só faz aquilo que, porventura, tira de vocês. E a política é completamente equivocada e errada. Quanto menos tirarmos de vocês, mais o Brasil vai para frente. Sabemos muito bem a questão do combustível que assola o mundo todo. Mas olha a visão do governo, com a equipe econômica. Quando assumimos em 2019, congelamos os impostos federais de todos os combustíveis. Diesel, gasolina, álcool, GLP. O mesmo valor cobrado por litro de gasolina em 2019 é hoje. Coisa que não aconteceu no tocante ao ICMS, praticamente dobrou. Também, no início do ano passado, nós zeramos o imposto federal do gás de cozinha. O ano passado fizemos um teste. Por 2 meses, zeramos o imposto federal do diesel. Na bomba não baixou. Agora, semana passada, zeramos o imposto federal, agora sim, do diesel. Na ponta da linha, não baixou os 32 centavos. E olha o que acontece aos usineiros do Brasil, que são nossos aliados, que ajudam muito na economia, que produzem uma energia alternativa aos fósseis. Nos últimos meses, se baixou um pouco mais de R$1 por litro de etanol. Na bomba não baixou. Quando se aumenta agora uma pequena parcela no etanol, sobe na ponta da linha. Dependemos do Supremo Tribunal Federal para decidir essa questão do ICMS. E o que eu estou pedindo ao Supremo Tribunal Federal, por ação da AGU, é regulamentar uma emenda constitucional de 2001. Não estou inventando nada. Se fosse contra mim, talvez já tivesse sido votado. Não quero culpar todos de lá, mas quero apelar à senhora relatora. Há 5 meses, porque perde todos nós. Me culpam do aumento de combustível. Eu não tenho poder sobre a Petrobras. Se tivesse, teria sugestões ou decisões, mas não posso
interferir, nem vou interferir. Lá atrás, no governo do PT, por 14 anos, muita coisa errada foi feita em cima da Petrobras. Não vou nem citar o nome dos diretores delatores, que só o ano passado devolveram 6 bilhões de reais. Então o roubo teve. Ninguém vai pegar algumas pessoas, tirar do teu bolso 6 bilhões para pagar algo que um crime que ele não cometeu. Mas nesses malfeitos, entre eles a interferência no preço, a Petrobras se endividou em 900 bilhões de reais. Dá para imaginar? Quase 1 trilhão. Com o BNDES está ajustando as contas, em torno de 400 bilhões de reais. Este somatório trilionário dá para fazer, senhores nordestinos, prezado Ciro Nogueira, nordestino. Quase que eu falo um palavrão aqui. Esse montante daria para se fazer 100 transposições do Rio São Francisco. Prezado Rogério Marinho, prezado Canuto, que começou lá e depois entregou para o Rogério Marinho. Esse é um pequeno retrato 3x4 do nosso Brasil. Hoje pela manhã, estive com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, onde resolvemos uma pendenga que durava 64 anos. Se dura tudo isso, alguém está se beneficiando. Por isso a sede por indicar certos cargos. No campo de Marte. O prefeito está feliz, eu também estou. A economia também. Um trabalho feito pela nossa Advocacia Geral da União, na pessoa do Bruno Bianco e seus colegas. São Paulo vai ganhar. No meio do ano agora, lá no campo de Marte, inauguraremos o 14º Colégio Militar. Eu queria fazer um colégio militar em cada capital de estado que porventura ainda não tivesse. A pandemia nos atrapalhou. Fica, se essa for a vontade de Deus, para o futuro. E quando te fala em fazer isso, mais colégios militares, o outro lado fala em acabar com as escolas cívico-militares. Fala em começar uma nova campanha, lá na frente, eles falam, em desarmamento. Fala em voltar, prezado Nick Lorenzoni, em ter negociações via BNDES Montesano, com Cuba. Temos problema de energia no Brasil? Temos. Mas BNDES fez 3 hidrelétricas fora do Brasil. Rogério Marinho fez ações fora do Brasil com a questão voltada ao meio ambiente. Fez aeroportos, portos lá fora. Prezado meu colega de Câmara dos Deputados, de Minas Gerais, Marcelo Álvaro Antônio. Na sua capital, BH, não tem metrô, mas em Caracas tem. A gente vê alguns mineiros de nome querendo o quê? Eu não volto atrás não, tá, pessoal? Que volte à cena do crime o criminoso barbudo. Isso é uma realidade. Passei 28 anos dentro da Câmara dos Deputados. Jamais sonhava em ser presidente da República. Assim como lá atrás, prezados brigadeiros, prestei concurso para especialista de aeronáutica e não fui aprovado. Mas o fracasso não me abateu. Estudei mais. Entrei para o concurso na Academia Militar das Agulhas Negras. Segui carreira. Fui vereador. Cheguei aqui no Parlamento Brasileiro. Me considero, Ciro, um deputado até hoje. Sei lá o que acontece lá dentro. Não precisa ter bola de cristal.
E o parlamento vem melhorando. O Ulisses Guimarães dizia o seguinte, quando alguém reclamava do parlamento: espere o próximo. Este de agora já é melhor do que o anterior, contrariando o Ulisses Guimarães. E eu tenho a certeza que o de 23 será melhor. Assim como sei que o dia que eu disputar a eleição para presidente, se alguém ganhar de mim, é porque é melhor do que eu. E vai ganhar na legalidade. O que há de mais sagrado da democracia é o voto transparente. Tenho certeza que teremos eleições transparentes em outubro do corrente ano. Esse é o discurso e a prática de muita gente. Nós queremos que aquele time que a gente torce e investe nele, caso ele esteja rendendo, continue. A todos, senhores e senhoras, eu tenho orgulho muito grande de ser presidente da República, apesar dos problemas. Não é só eu que apanho, não. A minha esposa apanha. Também comigo aqui. Covardia. Dá porrada em mim, pô. Não tem problema. Abusam. Extrapolam. Um jogo de poder sujo, ganhando um voto. Alguns não entendem como um deputado do baixo clero, um miserável, se elegeu presidente, tendo um marqueteiro, um filho, que operava um telefone celular. Isso tem que continuar. Não podemos admitir censuras, prisões, atos arbitrários. Combate a fake news. Vamos combater, né? Quem está nas bancas de jornais por aí. Se na guerra a primeira vítima é a verdade, na política não é diferente. Como pode me acusar de fake news contra o candidato derrotado, se para fazer fake news contra o deputado derrotado, eu tinha que dizer que eles eram contra o aborto, que eram combatentes contra a corrupção, que eles defendiam a família, que não eram corruptos. Isso seria fake news. Nós aqui somos privilegiados. Temos conhecimento e entendimento de como estava o Brasil, para onde estava marchando o Brasil, como para onde estão marchando alguns países vizinhos nossos, como outro, entre dois apenas da América do Sul, que não faz divisa conosco, está marchando também. Nesse outro que não faz divisa conosco, se 10% das propostas da Constituinte apresentadas no momento forem aprovadas, acabou, porra. Quero elogiar aqui o ministro Carlos França. Esse é o meu direto conselheiro nas questões internacionais. Decido com ele e com o Braga Neto, da Defesa. Vai para a Rússia ou não vai? Tratar o quê? Conversar o quê? Reunião reservada de 2 horas e pouco. O que falar? Por que nos deram esse tempo todo? Qual a importância do Brasil? A guerra que se pode realmente começar, se começar, eu peço a Deus que não aconteça, mas matará mais gente do que a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais juntas. Que é a guerra que trata simplesmente dos nossos alimentos, segurança alimentar. Nós ficamos sem gasolina, sem televisão, sem Zap, sem Corinthians, sem Palmeiras, com um montão de coisa, mas não ficamos sem comida. Se essa guerra se aprofunda, se medidas drásticas começam a ser adotadas de um lado ou de outro, faltará o básico para nós. Vejo aí a preocupação, não é preocupação, o trabalho da ministra Tereza Cristina no quesito fertilizante. Isso que está acontecendo agora, abriu a cabeça nossa. De vez, alguns
já sabiam que o problema viria. A grande maioria não. Vamos aprovar o PL que trata de exploração mineral em terra indígena. Por que não? O índio vai sofrer também. Se faltar fertilizante aqui, no primeiro momento cai a produtividade. No segundo, falta alimento. E não é só para nós, não. Nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas mundo afora. Todo mundo aqui está ameaçado nessa guerra, não vai sobrar para ninguém. Ninguém vai se safar. Todos vão pagar essa conta. E nós temos que tomar decisões. É o meu caso, é dos governadores e dos prefeitos. Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Esse governo não ficará indeciso. A todos vocês, muito obrigado pelo apoio, pela consideração, pela participação em projetos, em programas que ajudam a todos nós, sem exceção. Um governo que tem mais que um olhar, tem as duas mãos voltadas para o bem-estar de cada um dos mais de 210 milhões de habitantes que temos pelo mundo. Somos uma grande nação. Alguns, um tempo atrás, falaram para mim, se der errado, eu vou lá para o norte. Pessoal, está ficando complicado no norte também. Essa é a nossa pátria, essa é a nossa terra. Nós temos o que ninguém tem. É a nossa união. Eu até digo, não é tanto direita e esquerda, é o bem contra o mal. Vamos vencer. Cada um de vocês aqui, ou quem está nos ouvindo, são de extrema importância. O barco é um só. Esse navio chamado Brasil não vai submergir. Não é um Titanic. E nós temos juntos como realmente conduzi-lo a um porto seguro. Nós somos uma das maiores democracias de verdade do mundo, ainda depende da escolha de cada um de vocês. E não é muitas vezes só escolha, não. Se você está no local que pode evitar que algo mal feito seja realizado, ajude. A omissão leva à desgraça. Todos nós sofreremos com isso. O Brasil não está nas mãos de 2 ou 3 homens. Não podemos admitir que, porventura, 2 ou 3 homens queiram decidir o futuro da nação. Vamos ficar quieto e vamos ver o que acontece. Não. A decisão passa por todos nós. Todo o poder emana do povo, por seus representantes. Deixo bem claro isso aí. O povo é extremamente importante. É um sinalizador, é um termômetro. Mas nós aqui, deputados, senadores, ministros, presidente, devemos sentir essa temperatura e tomar decisões que não são fáceis. E termino, já que o Onix falou uma passagem bíblica, né? Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Um abraço a todo mundo aí. Está encerrada esta cerimônia.